Olá, eu sou o pastor Alcilei. Nesse vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de um diálogo entre Jesus e os doutores da lei. Está em Mateus capítulo 15, dos versos 1 a 20. Eu vou ler apenas de 1 a 9. Vamos à leitura. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra o seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dedicada ao Senhor como oferta, não está mais obrigado a sustentar o seu pai. Dessa forma, assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Bem, qual que era a grande pergunta aqui? Os líderes religiosos vieram de Jerusalém e fizeram uma grande pergunta a Jesus. Está aqui, qual que é a grande pergunta dirigida a Jesus? Versículo 15:2. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? E é interessante que Jesus ele responde com a outra pergunta. No versículo 3 ele diz: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Ou seja, a lei diz que vocês devem honrar pai e mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe deve morrer, deve ser executado. Mas vocês afirmam, se alguém disser ao pai ou à mãe: eu já dediquei toda a minha oferta ao Senhor, e por isso estou livre da minha responsabilidade. Ou seja, eu posso deixar os meus pais passar necessidade, porque eu já dediquei toda a minha oferta ao Senhor. Então muitos usavam dessa tradição, desse artifício, para não ajudar os seus pais, para se livrar das suas responsabilidades. Por isso Jesus olha para eles e diz: olha, vocês são muito hipócritas. Vocês têm muitas leis, muitas regras, vocês vão criando regras sobre regras. E isso está impedindo as pessoas de ir até Jesus. E aí um discípulo, alguém fala assim: olha, Senhor, você foi muito duro com os líderes, e com os fariseus. E eles foram embora chateados, zangados. Jesus disse: olha, deixa eles embora, eles são cegos guiando cego. E na segunda parte, aqui, do versículo 10 a 20, Jesus vai tratar com a igreja e trata conosco. Ele vai dizer o seguinte, versículo 10, Jesus chama os seus discípulos para junto de si com a multidão e diz: o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. 16, 17, parece que Jesus está bravo. Ele disse: né? Será que vocês ainda não conseguiram entender? O que entra vai para o estômago e logo depois é expelido. 18 a 20. Mas o que contamina o homem e destrói a vida do homem sai do coração do homem. Versículo 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, os falsos testemunhos, os roubos, as calúnias, as imoralidades sexuais. Isso sim contamina o homem e destrói a vida do homem. Mas comer sem lavar as mãos é legal. Lavar as mãos é uma questão higiênica, né?
A gente precisa lavar as mãos antes de comer. Mas não era o caso aqui era cerimonial. Eram as leis cerimoniais que eu estava se referindo. Meus queridos, muitas vezes nós estamos na igreja. Há quanto tempo estamos na igreja? Corremos o risco de lermos a Bíblia, orarmos, entregarmos nosso dízimo, nossas ofertas, que é a nossa responsabilidade, mas muitas vezes nosso coração está longe de Deus. Esses sacerdotes, esses líderes, eles vieram do templo, eles viviam no templo, adoravam a Deus no templo, eram os doutores da lei, mas assim era a vida dos fariseus e dos escribas, homens que conheciam a Deus e a sua lei, mas viviam adorando a Deus de maneira errada. Que Deus nos ajude nesse pouco tempo que nós temos aqui na terra, nesse pouco tempo que temos, que Deus nos ajude a nós, eu e você, a vivermos de uma maneira que agrade a Deus, a dando um bom testemunho para as pessoas de fora, que as pessoas possam olhar para nós e ver algo diferente em nós. Esse é o meu desejo para você, para a sua casa e para a sua família. Um grande abraço, que Jesus te abençoe e até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir.